Por que os adultos mandam nas crianças e as crianças não mandam em ninguém? Pois é, pergunta interessante, né? Essa foi uma pergunta que eu recebi de uma criança. O pai dela acompanha os meus vídeos e me encaminhou gentilmente para que eu pudesse responder. Pois é, tô aqui cumprindo esse desafio aí de tentar responder essa pergunta. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Rafaela, sou psicóloga, trabalho com crianças e adolescentes e com os pais e mães dessas crianças e adolescentes que desejam auxiliar os filhos em suas questões emocionais, de aprendizagem e de comportamento. Muito interessante, muito inteligente essa dúvida, e muito mais que isso, é exatamente como as crianças se sentem muitas vezes. A gente fala muito de limites e regras e da falta desses limites e regras. Mas muitas vezes, como será que a gente está tentando colocar esses limites e como será que a gente está tentando colocar essas regras? Será que a gente permite que essa criança se sinta parte desse processo? Ou será que essa criança se sente simplesmente alguém que vai ali cumprindo o que foi ordenado a ela? Claro que a gente tem que ter autoridade sobre a criança, isso foi a primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu pensei em responder esse vídeo, então a gente tem que manter essa autoridade com a criança, a gente tem conhecimento, né, sobre como educar, o que é melhor para ela, porém essa criança também tem um conhecimento que é muito valioso. Uma coisa que eu lembrei bastante quando eu recebi essa dúvida... Cuide do barco. 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 Foi isso. A criança fica mais ou menos assim. Igual no filme dos Piratas no Caribe, em que tem uma cena no barco, alguém tem que cuidar do barco. Aí um vira pro que tá atrás e fala, cuide do barco, e sai do barco. O outro fala, cuide do barco, e sai do barco. Quando chega no último, ele vira, só tem o papagaio. Cuide do barco. Aí o papagaio não vai cuidar, né? Então ele é obrigado a ficar lá. Meio que a criança tá nessa cadeia. Nós somos adultos, a gente tem que cumprir regras no trabalho, a gente já tá acostumado com isso. Quando chega em casa, na hora de você educar, e eu sou a primeira a falar que tem que colocar essas regras, você acaba fazendo isso automaticamente. O que faz diferença da criança se sentir não só que o adulto está mandando nela, mas que ela também pode ter alguma voz, que ela também pode ter alguma decisão? A primeira dica que eu dou para vocês é participação, colocar essa criança para participar do processo. No meu curso de comunicação, a gente fala muito disso, de como fazer para ouvir a criança, entender os sentimentos dela, e também a gente fala de como construir as regras junto com elas. Quando a criança ela sente que ela está participando daquele processo, ela vai se comprometer muito mais em auxiliar naquele processo, em colaborar, e ela não vai sentir que ela está sendo só comandada, né? Que todo mundo manda nela e ela não pode mandar em ninguém. Então ela não vai ter essa sensação, ela vai ter a sensação de que ela também fez parte daquela decisão. Que não foi uma decisão que veio de cima para baixo, foi uma decisão em conjunto. É claro que é uma decisão em conjunto, mantendo sempre a autoridade do pai e da mãe. Você não vai colocar lá 3 opções. Você quer tomar sorvete, você quer arrumar sua cama ou você quer fazer lição de casa? Né? Claro que ela vai querer tomar sorvete, até eu. Mas, você, dentro do que você vai colocar, deixar com que ela decida. Olha, a gente precisa fazer a lição de casa e precisa que você arrume sua cama. Qual você prefere fazer primeiro? Eu não estou deixando de impor para a criança o que ela precisa fazer e que ela cumpra as regras. Mas, de certa forma, eu dou a sensação para ela que ela também pode fazer parte dessa construção. Então, essa é uma mudança muito sutil, mas que pode fazer muito efeito. Segunda dica é em relação à cooperação, né? Então, a cooperação é algo assim que muitos pais perguntam pra mim. Mas por que eu tenho que incentivar meu filho a fazer tarefas, né? Eu tenho uma moça que cuida lá da casa pra mim, ele não precisa fazer nada. Quando a criança se sente parte também dos afazeres da casa, ela sente também que ela tem uma certa decisão naqueles afazeres. Então, no meu curso também a gente trabalha bastante a questão da cooperação e as formas de incentivar a criança a cooperar. Porque às vezes a forma como você fala com ela, ela não vai querer fazer, te ajudar na louça, te ajudar na rotina da janta, enfim, ela não vai querer fazer nada. Então tem a forma correta de incentivar essa cooperação. A partir do momento que a criança se sente cooperando, se sente parte da rotina da casa, ela vai ter uma atitude diferente. Ela não vai mais enxergar o pai e a mãe como alguém que está muito distante, né? Então é muito interessante que a gente faça com que essa criança se sinta
parte das decisões. Acho que essa é a principal dica, assim, não deixar que ela se sinta de fora, se sinta só mandada, se sinta como alguém que não tem para quem passar o bastão, chegou ali, acabou. Né? A gente quer colocar os limites, a gente quer colocar as regras, mas da melhor maneira, de uma forma saudável. A gente não vai voltar nos tempos lá atrás. Eu tenho ouvido algumas pessoas falar, mas na minha época era assim, era assado, tinha chinelo. A gente não quer voltar nessa época, mas a gente também não quer ficar do jeito que tá. A gente quer chegar num meio termo, onde a gente encontre uma forma de dialogar com essas crianças e adolescentes e consiga colocar a regra, assim como nossos pais faziam, mas sem precisar de certas atitudes que também não eram legais. Então, a gente vai em busca desse meio termo, tá certo? Contem comigo para tentar chegar nesse meio termo. Espero ter esclarecido aí a dúvida, que deve ser de muitos. Um beijo, tchau, tchau e até a próxima.